Olha, meu convidado hoje aqui no Jornal 96 já foi prefeito de Parelhas em 2 mandatos, né? Professor Francisco do PT é o novo deputado estadual. Ele está na turma dos eleitos agora este ano. Bom dia, Francisco. Bom dia, Diógenes. Bom dia, Lugo. Bom dia aos ouvintes e às ouvintes da 96 FM. Prazer imenso. Você está me fazendo lembrar de uma pessoa muito querida minha madrinha, minha avó, Clarice Meira Dantas, que é de Parelhas, a terra, né? Que você administrou, você é de lá de Parelhas também. E me deu uma saudade danada do meu seridó hoje, viu? Que bom estar lhe entrevistando exatamente para lembrar do meu povo lá. Obrigado, Diógenes. Muito bom saber dessa sua relação afetiva e familiar com a nossa querida Parelhas e com o nosso seridó. Como é que você encara o desafio de assumir uma cadeira na Assembleia Legislativa depois de ter administrado um dos principais municípios, né, do seridó? Diógenes, eu também fui, antes de ser prefeito por 2 mandatos de Parelhas, eu fui vereador, 2 mandatos. Então é evidente que o legislativo municipal, especialmente numa cidade menor, uma cidade do interior, se diferencia da dimensão da Assembleia Legislativa. Porém, de alguma forma, eu trago para a Assembleia, primeiro, a confiança de mais de 23.400 potiguares, homens e mulheres, que me honraram com a possibilidade de ser representante do nosso estado na Assembleia. Mas eu trago a experiência de vida. Eu sou de uma família muito humilde, uma família muito pobre de Parelhas, me criei com muita dificuldade e estudei. Eu sou uma pessoa de origem popular no verdadeiro sentido da palavra. Eu conheço as dificuldades da vida, não pelos livros de história, mas pela minha própria vivência. Mas trago também a experiência dos movimentos sociais, do movimento sindical, das salas de aula, mais de 20 anos como professor de geografia da rede pública e da rede privada, e também a experiência, como eu disse, de ter sido parlamentar, vereador por 2 mandatos, prefeito, fui também do executivo, prefeito por 2 mandatos, e passei 1 ano e 3 meses ajudando o prefeito Odon Júnior como chefe de gabinete da prefeitura de Currais Novos. Odon que é do Partido dos Trabalhadores. Exatamente. Né? E Currais Novos, que é também uma cidade importante para o Rio Grande do Norte e uma cidade importante da região do Seridó. Só uma saudade para mim. Parelhas, Carnaúba, Currais Novos, onde minha família se radicou desde a década de 60. Mas você está me matando de saudade hoje. Me diga uma coisa, você como municipalista que é, pela sua experiência como vereador e também como prefeito, o que é que vai nortear seu mandato em termos de temáticas, temas? Olha, Diógenes, inicialmente é claro que o meu compromisso com a educação já é algo inerente à minha própria história de vida. Primeiro porque, primeiro por Deus, né, que eu sou cristão e acredito muito a Deus, tudo que acontece nas nossas vidas. Mas eu sou uma pessoa que consegui essa ascensão do ponto de vista político, do ponto de vista social, graças à educação, né? Graças primeiro a Deus, depois à educação. O que fez diferença para você? Muita diferença. Eu sou de escola pública a vida toda, da universidade pública, e sou professor. Então é lógico que minha primeira temática prioritária será a defesa intransigente de uma boa educação, porque eu não acredito que nós possamos mudar a sociedade por outra forma. É melhor livro do que arma, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Sem dúvida. Agora, eu também tenho que me focar em outros temas importantes, porque um parlamentar não se limita a uma bandeira, a um tema. Eu tenho a questão hídrica, a questão da água. Eu venho de uma região muito sofrida com essa questão, né, da seca, e eu tenho que me somar a todas as pessoas que lutam pela conclusão da barragem de Oiticica, pela chegada da transposição ao Rio Grande do Norte, por um sistema integrado de adutoras que possibilitem que numa próxima seca, e eu vou rezar e pedir a Deus para que demore, mas nós estamos no clima semiárido, então nós precisamos estar preparados para não conviver mais com o carro-pipa. A questão da regionalização da saúde, Diógenes e ouvintes, é desumano colocar um paciente acometido de qualquer doença dentro de um carro, de uma ambulância, para viajar 200, 300 quilômetros para se submeter a uma consulta, a um exame especializado, a um tratamento. Prática comum no interior do estado, a ambulancioterapia. Pois é, prática comum, porque infelizmente nós tivemos governos que, eu não vou dizer que foi porque não quiseram,
porque há também entraves de natureza financeira, de natureza legal, mas nós precisamos ver essa questão da regionalização da saúde. Nós não podemos chegar a este momento da nossa história ainda com essa prática tão recorrente, superlotando os hospitais de Natal e das grandes cidades e promovendo um sofrimento. Isso é desumano às pessoas que precisam buscar um tratamento de saúde para si ou para seus familiares. Eu comentei hoje aqui no Jornal 96 a ideia do futuro ministro da Economia, Paulo Guedes, do futuro governo Jair Bolsonaro, de discutir um novo pacto federativo. Eu sei que é um assunto do âmbito federal, mas tem a ver sim com estados e municípios. Você foi prefeito, sabe disso, né? Será que essa discussão vai ser para valer, Francisco, do PT? Olha, Diógenes e ouvintes, eu espero que seja, porque quando eu me elegi vereador a primeira vez, isso já tem quase 18 anos, há muitos anos já se discutia essa questão dessa deformação do Pacto Federativo Brasileiro. A vida acontece no município, as pessoas precisam se relacionar bem com os seus representantes no âmbito municipal para poder, ao menos, iniciar a resolução dos problemas que lhe afligem no dia a dia. As pessoas não vêm bater na porta do governador, da governadora, muito menos lá do presidente da República. É aquela história, a vida da gente é um assunto local, né? Pois é local, e nós precisamos que essa discussão sobre o Pacto Federativo seja feita de forma séria. Esta é uma república que precisa ser aperfeiçoada, porque ela é república só no nome, ela é federação no nome. Mas nós vivemos nos municípios e são os municípios, os entes federados, mais sacrificados. Criam-se despesas para os municípios, mas não se dá as fontes de financiamento. Que tipo de despesa? Eu falei aqui no meu comentário de forma genérica, né? Algumas obrigações foram criadas depois da Constituição de 88, na área de educação, segurança, saúde e outras coisas mais. Mas que tipo de despesa foi criada e não tem a contrapartida? Olha, inúmeros programas sociais, Diógenes, que foram repassados para os municípios e que, em princípio, o governo repassa os recursos, mas não os atualiza. E aí você tem um subfinanciamento. A saúde é outro grande gargalo das dificuldades financeiras que os gestores municipais enfrentam, e os estaduais também. A saúde é tripartite e, entretanto, termina quase tudo recaindo nas costas da administração municipal. É um peso muito grande. A prova é essas UPAs, muitas construídas pelo Estado, que estão lá, o prédio está construído e não tem funcionamento, porque a maioria dos municípios não tem condições de bancar o custo dessas unidades de pronto atendimento. Esse é só um exemplo dessa relação entre o governo federal, estados e municípios. Relação extremamente desigual, extremamente penosa para quem administra um estado ou um município. Você estava dizendo, eu estava ali ouvindo, mais de 60% ou 60% aproximadamente das receitas ficam na União. 57%. O governo federal, quando quer isentar, geralmente isenta ou faz benefício fiscal utilizando os recursos que deveriam ser repartidos com os estados e municípios. Usando o chapéu alheio. Usando o chapéu alheio. E além disso tem um outro detalhe que é bastante penoso. Essas frustrações de receitas, elas têm um peso imenso na questão da legislação que tem que ser obedecida, como a questão da lei de responsabilidade fiscal. Então, o que é que nós estamos assistindo no Brasil? As receitas dos estados e dos municípios caindo e as despesas aumentando num ritmo vegetativo muito alto, o que impõe dificuldades imensas a quem faz a gestão dos estados e municípios. Só um dado, Diógenes e ouvintes, eu participei de algumas reuniões com a nossa futura governadora Fátima sobre a transição e vi um dado extremamente preocupante, por exemplo, em relação ao Estado. As nossas receitas de 2018 ainda não chegaram sequer ao patamar das receitas de 2014. Como é que você governa um Estado com queda de receitas, com frustrações de receitas e as despesas crescendo de forma vegetativa? Ou seja, a prova está nos números, que o Rio Grande do Norte andou para trás, né? Certeza, e vai ser preciso levando em conta os números. E vai ser preciso um esforço de reconstrução muito forte, com a participação de todos e todas, das instituições, o que não é
possível, Diógenes, e eu tenho escutado isso muito da futura governadora Fátima, que é minha companheira de partido, minha colega professora e minha amiga pessoal há 30 anos, ela é também ali da região da gente, ali do Seridó, sim, sendo que Seridó paraibano. Seridó paraibano. E o que não é possível é tomarmos medidas que venham apenas penalizar o servidor público e penalizar a população mais pobre. É preciso que toda a sociedade esteja nesse momento disposta, e os poderes também, a dar a sua parcela de contribuição para que nós possamos tirar o Rio Grande do Norte dessa situação em que ele se encontra, que não é uma situação fácil. Você está falando como líder do governo na Assembleia Legislativa. Eu vi notícia que você poderia assumir essa função no futuro governo de Fátima Bezerra. Não, Diógenes, veja... Tem alguma coisa conversada nesse sentido? Não, tem não. É função honrosa e isso aí cabe à futura governadora fazer a sua escolha. Eu já estou muito honrado de ter sido eleito deputado estadual para representar o povo do Rio Grande do Norte, a minha querida região do Seridó e todas as demais regiões. Mas evidentemente que essa é uma prerrogativa da governadora, ela que irá escolher, e eu tenho certeza que ela tem sabedoria e experiência necessária para escolher aquele deputado ou aquela deputada que, sem sombra de dúvida, irá fazer essa interlocução entre o Legislativo, a sociedade e a Assembleia. Pelo visto, no momento oportuno, mas claro, você sabe que as informações correm, as especulações existem em todo. Por isso, outra especulação que existe, que o fato teria que acomodar um aliado que não foi eleito do PCdoB, o Carlos Maia, e nomearia ou você ou Isolda para a Secretaria de Governo e para dar lugar a Carlos Rosado Maia. Existe essa possibilidade? Eu pergunto diretamente a você: você vai exercer seu mandato na íntegra? Diógenes, eu fui eleito para o primeiro mandato de deputado estadual e penso que não seria correto nesse momento assumir qualquer outra função que não seja aquela que o povo me confiou, que é a de deputado. É evidente que um convite para qualquer secretaria feita por uma governadora ou por um governador é muito honroso, mas neste momento eu já conversei inclusive com as pessoas do meu partido, que neste momento o que eu desejo é exercer a função que o povo potiguar me confiou, que é a de deputado estadual. Olha, o Richelli Moura está dizendo aqui: Francisco do PT enche de orgulho o Seridó, principalmente nós parelhenses. Richelli é meu conterrâneo, meu amigo, filho do meu amigo Moura, da Emater. Um abraço, Richelli. Pois é. Eu tenho certeza, com certeza, que ele deve ter votado em Francisco do PT. Eu também tenho essa certeza e agradeço. Francisco, eu queria a sua opinião sobre os desafios de Fátima logo na largada da futura gestão. Diógenes, eu acho que o maior desafio é primeiro conhecer a realidade em que se encontra o nosso estado. E isso está sendo feito agora, né? Tá, mas veja, Diógenes, outro dia um amigo meu fez uma comparação sobre transição e eu já fui prefeito 2 mandatos. Sei que ele dizia o seguinte: transição é como quando você está comprando um carro, transição do governo. O dono lhe mostra tudo, mas você só vai saber os defeitos e os macetes quando ligar o carro e andar nele pela primeira vez. Então tem uma equipe competente de transição. Eu estive com Fátima na governadoria, o governador se prontificou, colocou uma equipe, mas é muito difícil saber qual é a realidade desse estado do ponto de... Sabe-se que é difícil, mas qual é o tamanho da dificuldade? Uns falam em restos a pagar de 1 bilhão, 1,5 bilhão, outros falam de 2 bilhões. De verdade, nós temos muitos desafios pela frente. A futura governadora Fátima terá muitos desafios. A área de segurança é outro grande desafio, a saúde. Mas Fátima tem colocado, e ontem eu estive com ela e com o deputado Mineiro e membros da equipe de transição, com o Fórum dos Servidores do Estado do Rio Grande do Norte. E um dos grandes desafios, são muitos, é colocar o salário do servidor em dia e um calendário de pagamentos. Diógenes, e inexiste há 2 anos. Pois é, Diógenes, é desumano, e eu não estou aqui fazendo juízo de valor porque o governador não está pagando em dia. Eu não acho que seja porque ele quer, porque eu não acho que um governo, por mais vontade que ele tivesse de fazer maldade, não chegaria a esse ponto. Eu não estou dizendo que o governador faz isso de propósito, mas é desumano um servidor trabalhar e não saber o dia que vai receber seu salário, e pior, se vai receber. Então acho que esse é um dos grandes desafios, ao lado de tantos outros desafios gigantes
que a nossa futura governadora Fátima e nós, parlamentares e os poderes também constituídos, porque nós precisamos dar respostas. O povo do Rio Grande do Norte precisa que o nosso estado saia dessa situação difícil que ele se encontra hoje. Olha, o Manuel Neto está dizendo aqui, espero que o professor Francisco, que conheço e sei que é competente, não faça como os demais deputados que falam da realidade, da saúde, da educação, e no final não consegue cobrar do governo as melhorias que fala, que são aliados, e aí continuamos na mesma, e que ele fiscalize, independentemente de ser do PT. É uma preocupação, quer dizer, cabe a você, como deputado estadual, independente da questão partidária, ser um fiscal também no cumprimento orçamentário aqui no estado. Se tiver de cobrar, Fátima Bezerra, vai cobrar? Claro, essa é a prática, inclusive, que eu aprendi dentro do próprio PT ao longo de 30 anos de militância, Diógenes. Eu tenho que deixar claro aqui para a população do Rio Grande do Norte, eu sou do mesmo partido da governadora, eu sou colega de profissão da governadora Fátima e sou amigo pessoal de Fátima, como eu disse, há cerca de 30 anos. Agora, isso não me dá o direito de, em que pese o fato de ter sido eleito para ser um deputado de governo, e serei, e sei do tamanho da responsabilidade que isso me impõe, porque eu já fui também vereador da oposição, da situação, e fui prefeito. Eu conheço os dois lados da moeda, o legislativo e o executivo. Já cumpriu todos esses papéis? Pois é, agora isso não me dá o direito de não fiscalizar, de não cobrar, e Fátima sabe disso. Aliás, Fátima tem essa experiência de vida ao longo de sua trajetória como deputada estadual, como deputada federal, em alguns momentos de oposição, em alguns momentos de situação, e eu vou sim ser um deputado que vou cobrar, que vou fiscalizar, e quando tiver algo que precise ser chamado a atenção do governo, não tenho dúvida que eu estarei lá sempre ao lado da população. Para encerrar, lhe preocupa a relação de uma governadora do Partido dos Trabalhadores eleita com um presidente da República antipetista declarado, Jair Bolsonaro? Lhe preocupa essa relação entre a governadora Fátima e o futuro presidente Jair Bolsonaro? Olha, o governo federal ele tem obrigações constitucionais com os estados e com os municípios, e por mais que nós tenhamos aí eleito um presidente da República extremamente contraditório do ponto de vista do que defendia, do que defende, uma hora diz uma coisa, outra hora pede desculpas, mas enfim, não dá tempo de fazer aqui uma análise. O que eu espero é que o presidente eleito Bolsonaro faça um governo sem perseguições, que governe para todos, como ele disse, inclusive nas suas entrevistas, e que não venha com essa atitude mesquinha e pequena de retaliar o Rio Grande do Norte, que será governado pela única mulher governadora, né, nesse futuro governo que se avizinha. Nessa leva de governadores. Pois é, né? E muito menos, Diógenes, pelo fato do partido ao qual pertence a governadora. O Rio Grande do Norte não pode ser penalizado por isso. Aliás, o povo brasileiro não pode ser penalizado por isso. Quando a gente ganha uma eleição, nós ganhamos para governar para todos e todas, independente de qualquer outra questão, de qualquer outra conotação. Então, o que eu espero sinceramente, é que o futuro presidente Jair Bolsonaro governe de forma republicana, como fizeram os governos do PT com Lula e Dilma quando presidiram esse país. Oxalá, meu amigo, obrigado. Eu conversei aqui com o deputado estadual eleito Francisco do PT, professor de Parelhas, ex-vereador, ex-prefeito dessa cidade muito bacana do Seridó. Obrigado, Francisco. Boa sorte no seu mandato. Obrigado, um abraço de hoje a você e aos ouvintes. Final de semana bom pra todo mundo, hein? Segunda-feira eu tô aqui no Jornal 96.